Bom dia a todos. Espero que essa palestra seja proveitosa para todos nós, para vocês, para nós aqui na frente, né? Vamos falar de um assunto velho, na realidade, um assunto antigo, né? Já de conhecimento de todos nós, de alguma forma, até na vida prática mesmo, mas nunca esteve tão atual, porque vira e mexe, existem modificações, existem atualizações, o Supremo se posiciona, o STJ se posiciona, e nós acabamos, por conta disso, nos atualizando cada vez mais. Muito bem. Então, vamos dar início ao tema regime de bens, que é um tema que está capitulado no Código Civil, né? Nos artigos 1639 ao 1688. A doutrina costuma dizer que a história humana poderia ser lida, em linhas gerais, na história dos regimes matrimoniais. Quando eu comecei, agora há pouco, dizendo que é um tema antigo, eu fiz questão, então, por conta disso, de me referir a Pontes de Miranda, que é um dos nossos grandes doutrinadores. Ele mesmo já nos posicionava em relação a isso. Se nós formos analisar a nossa vida inteira, de uma forma ou de outra, está voltada para os regimes de bens, mais precisamente o regime de bens que se adotou, ou em virtude do casamento, ou em virtude da união estável. No nosso caso, no caso dos nossos genitores, ou no caso de nossos clientes. Não é assim? Aparentemente, o tema estaria restrito ao direito de família, mas não, esse tema está amplamente aplicado em todos os atos da vida civil. Muito bem. Maria Helena Diniz, minha orientadora de mestrado, pessoa muito querida, define o regime de bens como um conjunto de normas aplicáveis às relações e interesses econômicos resultantes do casamento. E eu ampliaria, né, em termos atuais, também, não só do casamento, como da união estável. Recentemente, digo há coisa de 2 ou 3 anos, nós tivemos, inclusive, o STJ confirmando esse entendimento, no sentido de que a união estável se aplica àquela restrição do artigo 1641, inciso 2. À época da decisão, ainda se falava na idade máxima de 60 anos, recentemente alterada para 70 anos. Eu vou esclarecer uma coisa aqui para os senhores. Essa palestra não tem como objetivo analisar tópico de cada tópico do Código Civil. Ela tem por objetivo trazer aos senhores termos atuais sobre esse tema. Obviamente, com alguns conceitos, algumas classificações, mas isso em linhas gerais, em termos atuais. Pois muito bem. Os regimes de bens também disciplinam questões secundárias, né, que versam sobre alimentos à prole, usufruto de bens e os reflexos que isso causa no direito sucessório. Então, quando recebemos um cliente e este nos posiciona, eu fui casado, eu vivi uma união estável com fulano ou com beltrano, a primeira coisa que nós imaginamos o que é? Qual a idade das pessoas, né? O período dessa convivência, ou desde quando o casamento ocorreu, o momento do óbito, para que possamos assuntar sobre a legislação que é aplicada na época. Os senhores sabem que, no direito sucessório, né, a legislação que se aplica é aquela que está em vigor no momento do óbito. Ok? E, ato seguinte, qual o regime de bens que se aplicou a essa união, quer ela seja o casamento ou a união estável. E aí nós passamos a tecer no nosso cérebro, né, na nossa cabeça, e também exteriorizar para o nosso cliente quais são os possíveis direitos que ele vem a ter. Lógico, sabemos todos nós que, quando conversamos com o nosso cliente, esses direitos são colocados no aspecto de possibilidade, né? Pode ser que, no decorrer da demanda,
nós sejamos surpreendidos por algum elemento, algum fato que não nos tenha sido contado, mesmo porque, na união estável, se houver a cisão dessa união estável em período de 1 ano, os senhores sabem que os direitos sucessórios apresentam um reflexo totalmente distinto. Uma coisa é o indivíduo falecer em união estável com alguém. Outra circunstância jurídica é que esse falecimento se dê quando a união estável estava já rompida. São reflexos totalmente distintos, inclusive para a figura de inventariante, porque também já há posicionamento e reconhecimento de que o convivente na união estável será, tal qual o cônjuge, né, o inventariante no processo de inventário ou arrolamento, dependendo do procedimento que este for ter judicialmente. Mas vamos falar sobre isso já, mais tranquilamente. Os senhores podem interromper a palestra, basta erguer a mão, né, que no final do meu raciocínio eu dou a palavra, não é necessário aguardar até o final da palestra, ok? Atenção. Mesmo que haja revogação do texto de lei, uma vez realizada a opção positiva ou negativa, e vamos ver já como isso se dá, de um regime de bens, mesmo revogada esta legislação, aquela união será regida por aquele regime de bens eleito à época em que ela se realizou. Bem? Então, no Código de 16, nós tínhamos o regime dotal. Raros foram os casos que houve a adoção desse regime. O Código de 2002 não nos trouxe o regime dotal. Mas, se nós recebermos um caso em que aquela união, aquele casamento se deu pelo regime dotal, nós teremos que retomar o Código de 16 para discutir aquela partilha patrimonial. Quer numa separação, vamos corrigir, emenda 66, né? Quer no divórcio, porque advogado mais antigo é assim, né? A gente acaba escorregando de vez em quando. Eu estou com 22 anos aí na advocacia e aprendo todo dia. Então, vamos continuar aprendendo. Então, quer no divórcio, quer no inventário, quer em qualquer outra circunstância que haja necessidade desta análise. Então, isso está claro para os senhores, né? Revogada a lei, ela não deixa de ser aplicada para as circunstâncias que a abrigaram anteriormente. Os regimes de bens possuem 3 princípios. O princípio da variedade, o princípio da autonomia da vontade, que é excepcionado, e vamos ver já, e o princípio da mutabilidade, já existente no Código 16 como exceção, no Código não, na legislação de 16 como exceção, mas trazido ao Código de 2002 não como exceção, como uma possibilidade. Eu não diria uma regra, né? Mas como se fosse uma norma a ser aplicada àqueles que, assim, quiserem fazer uso dela. Então, 3 são os princípios. Eles podem ser modificados, eles são vários, né? Não se restringe a apenas a uma modalidade de regime de bens, e prima pela autonomia da vontade. Ou seja, as pessoas têm o direito, inclusive com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de escolher o regime de bens que vão ter para a sua vida. Ok aqui? Vamos lá. O princípio da variedade justifica-se pela necessidade de conservação da natureza contratual do matrimônio e submissão a regras de interesse social. Nesse contexto, hoje, 4 são as modalidades de regime de bens, dentro do princípio da variedade, e para justificar o princípio da variedade, 4 são as modalidades. Vamos lá. Regime de comunhão total, regime de separação total, regime de comunhão parcial e o regime mais simpático do nosso Código de 2002, né? O regime da participação final dos aquestos. Né? Todo mundo está utilizando, os senhores sabem disso, brincadeira. É um regime que já nasceu fadado a não ser aplicado. Pouquíssimos são os casos, e dentre eles, que eu conheço, são contadores, né?
profissionais formados em ciências contábeis e profissionais do direito, que estão aí interessados ou dispostos a uma discussão judicial mais a miúde. Mas já vamos verificar isso. Então, estas são as 4 modalidades de regime de bens. No Código de 16, nós tínhamos a comunhão total, comunhão parcial, a separação total de bens e o regime dotal. Ok aqui? Obviamente, os senhores sabem que na comunhão total de bens, em regra, todo o patrimônio, em regra, há exceções, existente antes e depois do casamento, comunica-se aos cônjuges. Quando eu digo antes, é aquele patrimônio ao qual o indivíduo, ao nascer com vida, já faria jus. Por isso que o próprio nome diz regime da comunhão total. O Código traz exceções. O regime da comunhão parcial é aquele, a meu ver, o mais adequado, o mais justo, em regra também, né? Nós temos várias exceções enquanto ao critério de justiça, mas é o regime em que o patrimônio que for adquirido na constância daquele casamento ou na constância da união estável, que é a regra para a união estável, ele se aplica, ele se comunica, ou seja, adquirir um imóvel, se nada for observado na escritura quanto a patrimônio anterior, quanto a somatória de patrimônio já existente anteriormente, aquele bem será meu e de meu marido, meu e de meu convivente, até que haja prova em contrário. Eu digo isso porque, senhores, se existia um patrimônio anteriormente, o regime da comunhão parcial, para que esse patrimônio, ao ser liquefeito, vamos dizer assim, ao ser transvendido e ser incorporado nesse novo patrimônio, para que eu tenha uma cota maior nesse patrimônio, eu tenho que colocar. Nós temos que fazer constar na escritura que esse patrimônio está sendo adquirido como fruto de um bem já existente anteriormente, né? E aí acrescido de numerários naquela fase, naquele momento de vida. Se isso não estiver, a prova dessa circunstância ela é extremamente difícil e vai demandar uma ação de longa discussão judicial. Então, atentos, né? Orientem seus clientes, né? Hoje em dia, a advocacia preventiva ela é extremamente valiosa. Obviamente que a advocacia contenciosa é muito importante, mas a preventiva ela faz minimizar os conflitos judiciais e traz às partes um prejuízo, vamos dizer assim, menor ou até uma solução mais rápida. Eu costumo dizer isso aos meus clientes, que veem sempre a advocacia preventiva com muito bons olhos. O regime da separação total de bens, falamos da comunhão total, falamos da comunhão parcial em linhas gerais, né? O regime da comunhão, da separação total de bens é aquele patrimônio, é aquele regime ao qual nada que eu tenho é do meu cônjuge ou do meu convivente. Nada que ele tem é meu, né? Nada que ele venha a ter é meu. Entretanto, nós vamos ver também, nós temos a súmula 377, que, segundo alguns, deixou de ter validade, segundo outros, continua tendo total operação no nosso mundo jurídico. E o regime simpático da comunhão parcial de aquestas é assim. Todo patrimônio adquirido na constância do casamento é meu, e todo patrimônio adquirido pelo meu marido ou pelo meu convivente, se essa for a eleição através de uma escritura pública, é dele. A administração é exclusiva minha e a administração do patrimônio dele é exclusiva dele. No momento em que esse relacionamento jurídico ele se encerra, quer pelo óbito, quer pelo divórcio, quer pela dissolução de uma união estável, olha só que loucura. Neste momento que vai se analisar quais foram as participações efetivas de cada um deles no patrimônio que se encontra no nome do outro. Os senhores já imaginam, se nos regimes clássicos nós já temos uma briga louca em partilhas, tanto na fase sucessória como no divórcio ou na dissolução de união estável, imagine, então, como é
nos casos que o regime adotado é o da comunhão parcial de aquestos. Então, é um regime bélico. Para o advogado, são honorários eternos. Por quê? Na fase judicial, depende de avaliação contábil, né? Ampla discussão sobre o patrimônio. Então, é uma lide, é uma luta em glória, como dizia o meu professor Silvio de Salvo Venosa. É uma loucura. Mas, quem tiver interesse, né, daí pode ser adotado, desde que nós tenhamos ele eleito através de pacto antinupcial. Antinupcial, no sentido de ser realizado antes das núpcias, não contra as núpcias. Né? Então, tomar cuidado também em relação a isso. Até aqui, os senhores estão acompanhando? Precisam que eu torne a explicar alguma outra coisa? Né? Estamos indo bem. Muito bom. A escolha, então, vamos lá, nosso quadro deve ser espontânea e sem qualquer imposição legal. Vejam bem. Deve ser espontânea e sem qualquer imposição legal. Deve ocorrer antes do ato nupcial, condicionada à legislação vigente e à realização do casamento. Obviamente que hoje eu não posso me casar pelo regime total. Ele não está mais vigorando. Mas nada impede que, através do pacto antinupcial, nós façamos um regime misto. Né? Então, nós temos, atenção, repetindo, 4 regimes de disposição na lei, né? E nós temos infinitos outros regimes que podem ser montados com a mistura desses 4 outros regimes. Então, o pacto antinupcial ele não pode violar a dignidade da pessoa humana, não pode violar preceitos constitucionais, não pode ser contra a legem. Mas ele pode ser um misto de todos os regimes que estão previstos no atual ordenamento jurídico. Há disposições que constam no pacto antinupcial que nós não conseguimos executar. Né? O meu filho, nosso casamento, né, no regime X, mas o meu filho, o fruto deste casamento terá que seguir a religião X ou Y. Vale? Não. Eu não posso impor, principalmente por um ser que nem nasceu. Né? E, ao nascer, eu não posso violar os seus direitos sagrados, que é o direito de autonomia de vontade, né? O direito de escolha, os direitos todos que estão consagrados na Constituição, e seus direitos de personalidade, enfim. Então, há situações que até podem constar do pacto antinupcial. Se elas não tiverem validade, se elas forem ilícitas, elas não tirarão o efeito do pacto nupcial, mas apenas a cláusula, apenas o item terá a sua nulidade alcançada. Vejam bem, um ou mais itens nulos constantes no pacto antinupcial não têm a força de tirar a validade integralmente do pacto, mas apenas parcialmente. Porque, de alguma forma, esse pacto vai ter valor, vai ter validade. Por quê? Ele vai adotar o regime, ele vai misturar regimes, ou ele vai adotar um deles. Não é? E, adotando um deles, ele pode conter outros requisitos, pode conter outras cláusulas. E, dentre essas outras cláusulas, poderá haver alguma que não tenha validade jurídica. Isso não retira a força do pacto, mas apenas, e eu repito, a validade daquela cláusula, daquele item ou daquela circunstância. Tá bem? O pacto antinupcial admite regime misto, como eu disse aos senhores, ou o chamado regime especial, aqui na frente tem lugar. Ele deve ser confeccionado através de escritura pública, né? Deve ser lavrado dentro do período que antecede ao casamento. Ele, a partir do momento que ele é lavrado, ele é realizado, ele possui validade de até 90 dias. Expedida uma certidão no cartório de registro de pessoas, aonde aquele pacto, aquela escritura
que encerra aquele pacto antinupcial, ela terá a validade de 90 dias. Ou seja, o casamento daquele casal deverá ocorrer em até 90 dias. Se ele ocorrer um dia após este prazo, o pacto vale? Não. Deverá ser feito um novo pacto. Pacto antinupcial. Posso fazer um pacto depois do casamento? Negativo. O que pode haver após o matrimônio, vejam bem, é a mutabilidade do regime de bens. Aí, se optar o casal pela mutabilidade, deverá necessariamente que escolher por uma das 4 formas constantes no Código Civil. E não vai poder modificar, não vai poder utilizar o formato misto. Ele poderá fazê-lo antes. Não tem o pacto antinupcial após o casamento. Entendido isso? Muito bem. Há pouco eu disse aos senhores que há 2 maneiras de se optar por um regime de bens, a maneira positiva e a maneira negativa, né? Ou seja, eu posso me dirigir ao cartório e eleger o regime de bens. E aí, essa eleição, que dependerá de uma escritura pública, ela é a forma positiva. Mas, a partir do momento que eu não me manifesto, a partir do momento que o casal não diz qual regime de bens que ele vai optar, se na certidão de casamento nada constar sobre o regime de bens, nada constar, o regime de bens eleito é o da comunhão parcial de bens. Ok? Desde a lei do divórcio, 6.515, de 77, o regime oficial, ou seja, o regime que se aplica ao silêncio das partes, é o regime da comunhão parcial de bens. Anteriormente a esta legislação, o regime que se aplicava era o regime da comunhão total de bens. Então, recebendo um cliente, primeira coisa que se pergunta, obviamente, após, se for um casal jovem, eles não se casaram, a menos que haja muita plástica, né? Mas a gente percebe, eles não se casaram antes da lei do divórcio. Portanto, não se casaram. O regime inicial deles, né, de raciocínio nosso, não será o da comunhão parcial, mas sim o da comunhão total de bens, exceto que houvesse, à época, o pacto antinupcial. Muito bem. Ok aqui? Então, a não realização de pacto também é forma de escolha, posto que se aplica o regime supletivo legislativo, que é o regime da comunhão parcial de bem. Pacto, conforme a licitura do ordenamento, ele pode envolver questões econômicas, o que infringir o ordenamento jurídico ensejará a nulidade da cláusula e não a nulidade do pacto. Muito bem. Entretanto, nós temos, no nosso ordenamento jurídico, exceção quanto ao princípio da autonomia de vontade. Essa exceção ela é textual, ela está contida no nosso ordenamento jurídico, no nosso texto de lei, né? Então, nós temos aí o regime de bens, não por eleição das partes, mas por imposição legal. Ele está contido no artigo 1641 do novo Código, ou do novo velho, né, do Código de 2002, mas estava no Código de 16, no artigo 258. Neste caso, havendo imposição legal de um determinado regime de bens, se as partes firmarem um pacto antinupcial, este pacto não terá validade por inteiro, porque nenhuma disposição de vontade, nenhum pacto antinupcial poderá alterar a imposição legal quando esta é apontada para um determinado regime de bens. Ok? No finalzinho da nossa conversa, nós vamos dizer quais são essas imposições. O último princípio, que é o princípio da mutabilidade, né? Ela vem inspirada no direito francês. Só que lá no direito francês, para que o casal
possa modificar o regime de bens, deve haver, no mínimo, 2 anos de casamento. Aqui no direito brasileiro não há esse prazo. O princípio da mutabilidade ele permite a alteração do regime matrimonial no curso do casamento, desde que não haja prejuízos a terceiros, ou desde que seja resguardado o direito de terceiros. Requisitos para a mutabilidade. Deve haver o pedido de ambos os cônjuges. Deve haver, necessariamente, de forma imprescindível, a autorização judicial. A ausência de prejuízo a terceiros, face à segurança das relações jurídicas, né, no mundo do direito de família, ou enfim, no mundo do direito, né, de todas as questões que possuem como um reflexo patrimonial e atinjam aí as esferas do nosso direito. Atenção. Se um dos cônjuges quiser modificar o regime e outro não, pela regra do Código de 2002, não haverá mutabilidade. Haverá, sim, uma cisão naquele relacionamento jurídico. Então, o caminho qual será? O divórcio. E, se quiserem, contrair novas núpcias posteriormente com um novo pacto. Isso é possível, nós não temos, no nosso ordenamento, uma restrição a número de divórcios. Tínhamos, não temos mais. Então, isso é um caminho para solucionar esta pendência. Mas há casos que o casal não quer o divórcio. Ao contrário, eu quero me manter casado com meu marido. Mas eu quero que o regime de bens seja outro, por circunstâncias que ocorreram no decorrer do nosso relacionamento. Ou porque meu marido era médico e hoje ele acabou sendo empresário de algum ramo aí na área que envolve comércio, e eu tenho dúvidas quanto à circunstância aí patrimonial, ou porque ele se transformou em financeiro de alguma empresa e os senhores sabem que o financeiro responde patrimonialmente. Então, eu não quero mais estar casado no regime de comunhão total, por exemplo. Eu quero da separação total. Quero proteger esse patrimônio. O casal fará o pedido. Esse pedido vai ser analisado. Se não houver prejuízo a terceiros, ele será concedido. Ok? A questão se dá se ele vai produzir efeitos ex tunc ou ex nunc. Ex tunc, quando atinge toda a circunstância desde o início, ter de tudo, né? Ex tunc é da declaração do ato para adiante. Tecnicamente, os efeitos devem retroagir à data do matrimônio. Esses serão os efeitos, né, em caso de ocorrência de mutabilidade de regimes de bens no decorrer do casamento. A questão está no casamento, que se tinham as regras mais rígidas, não poderiam ser modificadas. Para os casamentos que ocorrerem a partir da vigência do Código de 2002, é possibilidade e não há dúvida nesse aspecto. A dúvida ela passa a ocorrer se nós podemos retroagir essa legislação para alcançar os matrimônios anteriores ao Código de 2002. O Código de 16 já trazia algumas exceções à regra da imutabilidade do regime de bens, que era a regra que vigorava naquele ordenamento jurídico. O artigo 7º, parágrafo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, e, à época, como eu estou falando do Código 16, eu me permito falar em Lei de Introdução ao Código Civil. Mas hoje os senhores sabem que ela mudou de nome, né? Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. LINDB. É mais bonitinho. Gosto mais, muito mais. Muito mais adequada à sua finalidade. Então, o artigo 7º dizia o quê? Parágrafo 5º. Olha, o indivíduo, quando se naturalizar brasileiro, no ato de sua naturalização, poderá modificar o seu regime de bens. Os senhores sabem que há ordenamentos em que o regime de bens é ou de comunhão total ou de separação total, principalmente dos povos em que eu tenho origem. Né? Os senhores já perceberam que a minha origem é alemã. Né? Meu perfil já deixa bastante claro. Né?
Então, os países árabes, eles possuem aí... percebeu agora? Então, tá bom. Os países árabes, eles possuem aí um direcionamento para o regime de comunhão total ou parcial, comunhão total ou separação total. E assim, em todos os países do mundo, da América, da Europa, cada qual tem o seu perfil. Esse indivíduo, quando entra casado, sob a égide de outro direito, né? Direito estrangeiro, ao pedir sua naturalização, ele poderá optar, modificar o seu regime de bem e optar pelo regime de bem brasileiro. Mas qual regime? Aquele em que estiver em vigor a época da naturalização. Não como opção, mas aquele em que o silêncio das partes fará vigorar. Assim sendo, se essa naturalização ocorreu antes da lei do divórcio, o regime que ele poderá optar seria o da comunhão total de bens. Se essa naturalização ocorreu após a lei do divórcio, o regime que ele poderá optar para que ocorresse a mutabilidade é o regime da comunhão parcial de bens. Então, já havia uma exceção à regra, né? A outra exceção, que é a discutida súmula 377, ela dizia o seguinte: olha, o regime da comunhão, da separação total de bens, faz com que os bens adquiridos na constância daquele matrimônio, mesmo se o regime for da separação, comunicar-se-ão entre as partes. Ah, mas que coisa louca, né? Isso está em vigor ou não? Uns acham que sim, outros acham que não. Eu, pessoalmente, acho que sim, que seria o mais justo, desde que haja comprovadamente o esforço de ambas as partes na aquisição daquele patrimônio, né? Caso contrário, eu entendo, na minha humilde opinião, que não seria aplicada essa súmula. Mas esse esforço, curiosamente, ele pode ser comprovado de várias formas, né? Ou pela posição financeira, pelo aporte financeiro, ou pelo apoio moral que um dos cônjuges concede ao outro para que o outro possa alcançar condições financeiras. Então, se nós formos analisar esta situação, se nós formos levar a cabo esta segunda circunstância, nós teríamos, então, que a súmula 377 está em vigor, porque quase todo mundo apoia o outro quando um fica em casa, né? Agora, os dois trabalham. Um torra o dinheiro no shopping. Por que a mulher? O homem, né? Gastou todo o dinheiro dele no shopping. A mulher adquire patrimônio. Mas por que a risada, gente? Não é? Nós não somos mais regradas financeiramente? Um talão de cheque na nossa mão dura. Na mão do nosso marido, não. Acaba de um dia para o outro, não é verdade? Imagina, tem um decreto do meu divórcio se meu marido ouvir isso. Enfim, brincadeiras à parte, obviamente, se um dos cônjuges, ambos possuem rendimentos financeiros, um gasta de forma pródiga, digamos assim, e o outro recolhe o dinheiro e adquire bens, não é justo que, na separação total de bens, haja comunhão. Mas isso é questão de prova judicial, né? Vamos comprovar se houve ou não a participação do casal para a aquisição daquele patrimônio. Antigamente, ainda, à época de recursos federais, admitia-se o pacto com previsão de alteração de regime de separação total para o da comunhão ante a superveniência de filhos. Antigamente e atualmente, nada impede que, ao ser redigido um pacto antinupcial, seja disposto o seguinte: nosso regime de bens é o da separação total. Entretanto, se desta união advier prole, o regime passará ao da comunhão total ou da comunhão parcial. Não impede, isso não é impedimento. Então, veja, já havia esta possibilidade, em havendo fato ou circunstância superveniente daquele relacionamento, de ocorrer a mutabilidade do regime de bens. Isso previamente fixado. Então, o Código 16 já apresentava possibilidades. Por que não, então, não estender a mutabilidade do Código de 2002 para os casamentos ocorridos à época do Código 16?
a doutrina, e há inclusive, já entendimentos firmados no STJ, no sentido de permitir a mutabilidade de bens para os casamentos ocorridos antes do Código 16. Vejam lá, recurso especial 730-546, Minas Gerais. Relator, ministro Jorge Scartesini. Civil, regime matrimonial de bens, alteração judicial, casamento ocorrido sob a égide do Código de 16. Possibilidade. Artigo 2039 do Código Civil. Correntes doutrinárias. Artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, combinado com 2035, do mesmo diploma. Norma geral de aplicação imediata. Esse entendimento vem sendo um entendimento majoritário hoje nos nossos tribunais, que eu trouxe aqui a título de exemplo aos senhores. Logicamente, deverá haver assinatura, repito, de ambos os cônjuges, deverá haver a comprovação de que não há prejuízos a terceiros. Se houver prejuízo a terceiros, não haverá mutabilidade. E, obviamente, deverá ser, essa modificação deverá ser por meio de autorização judicial. O casamento não admite a modificação do regime de bens por ato extrajudicial. Tá bem? Lógico que há uma infinidade e há também entendimentos contrários. Nós não temos uma consagração ainda, nós não temos uma súmula em relação a isso. Mas a balança está pendendo muito mais para esse entendimento, o que já não era assim, tão logo o Código teve sua vigência. Nós tínhamos grandes discussões, né, conflitos aparentes de norma. A própria professora Maria Helena se posicionava em relação à imutabilidade de regime de bens, né, em relação ao 16, face ao Código de 2002, salvo as mesmas exceções admitidas jurisprudencialmente durante o Código de 16. Mas a jurisprudência já se posicionou em relação a esta questão. É possível discussão judicial? Lógico. Sempre será. Ainda bem, essa é a graça da advocacia, né, senhores? Todo aquele que se casar com idade inferior a 18 anos, vamos modificar isso, né? Todo aquele que se casar com idade inferior a 18 anos deverá, de alguma forma, ter a autorização dos seus genitores ou dos seus representantes legais. Se essa autorização não ocorrer, ele deverá ir ao judiciário e procurar suprimento de autorização, não de vontade, porque vontade é elemento subjetivo, autorização é elemento objetivo, exteriorização da vontade. Eu posso não concordar, eu posso não querer assinar um documento, mas eu assino. Essa assinatura é a autorização. Então, o Poder Judiciário, ao analisar a questão, ele vai verificar se há impedimentos à luz da legislação. Se não houver impedimentos, então a autorização será suprida. Com ou sem o suprimento de autorização, o regime para estes casos será necessariamente o regime da separação total de bens. Posteriormente, superada a idade dos nubentes, nada impede que o casal solicite judicialmente a mutabilidade do regime de bens para aquela forma a qual eles podem escolher. Por quê? Porque a causa que levou à imposição do regime legal, ela deixou de existir. Neste caso, é um caso clássico de mutabilidade de regime de bens. Um outro exemplo também é aquele casal onde um deles contrai núpcias sem que haja concluído partilha de bens. Ou porque alcançou o divórcio, mas a partilha ficou para um momento posterior, os senhores sabem que isso é possível, ou porque um deles é viúvo ou viúva e não houve ainda a partilha patrimonial no inventário ou no rolamento. Quando isso ocorrer, para não haver confusão de patrimônio, igualmente, o regime será da separação total de bens. Superado esta circunstância, havendo a partilha, nada impede que o casal solicite a mutabilidade. Já era assim, viu? Já podia antes. Antes já havia essa autorização.
mas ela não era tão discutida, porque a regra era a imutabilidade. Hoje, como a regra é a mutabilidade, parece que as circunstâncias acabam sendo afloradas. Havendo a partilha patrimonial, também o casal, se for de interesse deles, poderá, então, solicitar a mutabilidade do regime de bens. E a escolha por qualquer um dos regimes vigorantes. Agora, vejam, não poderá mesclá-los. Repito, deverá ser um, o outro, ou o outro, ou o outro. Tá? Não poderá. A mistura, a forma de adoção de regime misto só poderá ocorrer através, mais uma vez falando, do pacto antinupcial. Vamos lá. A imposição legal, repetindo, do regime de separação total de bens, ela se dá por ordem pública, por sanção. Sua origem está no direito romano, especificamente também ali nas ordenações do reino. Recebeu receptividade mundial após as duas grandes guerras. Por quê? O indivíduo ia para a guerra, a mulher ficava, né? A esposa ficava. Ficava lá com os filhos, sozinha, desamparada. Passavam-se alguns anos, o indivíduo não voltava. Não voltava e era dado como morto, sem que o corpo fosse localizado. Essa situação era muito comum, né? Em guerra, a situação é muito comum. E aí a mulher ficava lá naquela situação, tendo que esperar a declaração de morte civil do marido, mas, então, nesse meio tempo, já estava convivendo com alguém, já estava namorando-se de alguém, e aí a vida continua, né? Para que não houvesse prejuízo patrimonial ou confusão de fortunas, autorizava-se o casamento, decretava-se a morte daquele soldado, né? A morte oficial, só que o casamento daquela viúva só poderia ocorrer sob o regime da separação total. Por quê? Porque se o indivíduo aparecesse, o patrimônio estava resguardado. Certo? Então, isso acabou tendo, esse regime, ele acabou, em quase todos os regimes que eu estudei, que nós podemos, aí, até pela internet, buscar, nós vemos a presença do regime da separação total, em quase todos eles. Alguns não possuem a comunhão parcial, pouquíssimos, outros, a comunhão total, não possuem, outros primam pela comunhão parcial de aquestos, como é o direito francês, curiosamente, mas nenhum deles está alijado do regime da comunhão, da separação total de bens, por conta das duas guerras. Muito bem. Então, lá no 1641, ele se reporta: aplicar-se-á o regime da separação total de bens ao casamento contraído com inobservância das causas suspensivas e sua celebração, né? Então, aquelas causas que estão elencadas no 1523. E aí eu vou pedir autorização para lembrar aos senhores quais são. O 1523 fala: não devem casar. Mas, se casar, aplica a separação parcial. Tá? Como sanção. 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Aqui, independentemente de ter filhos ou não. O tutor ou o curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. É permitido, parágrafo único, é permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as cláusulas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 desse artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Atenção, se nada for comprovado, o casamento
poderá ocorrer, mas o regime aplicado será o da comunhão, da separação total de bens. No Código de 16, bem no início, havia uma penalidade para o escrivão do cartório de pessoas naturais que autorizava esse casamento civil. Ele teria que pagar uma multa, né, se esse casamento fosse autorizado. Mas isso teve um pouco período de vigência, mas ela chegou a ser vislumbrada em algum momento lá da história. Também a imposição legal da separação se dará daqueles que dependerem para casar de suprimento judicial. Nós já falamos. Falamos da idade núbio, mas também não falamos de pessoas que possuem a sua incapacidade declarada judicialmente. Essas também, em alguns casos, e dependendo da causa da interdição, né, deverão ter a autorização ocorrida. Com a autorização ou com o suprimento dela, o regime será o da separação total de bens. E também lá no inciso 2, que é o tema da minha dissertação de mestrado, por isso que eu deixo ele aqui para o final, é a imposição do regime da separação total. Você está rindo, né? Mas é terrível, não é, é trágico, não é engraçado, é trágico. A todo aquele que atingir idade igual ou superior a 70 anos. 70 anos nos moldes da Lei 12.344, de 9 de dezembro de 2010. Já na vigência do legislador anterior, no Código de 16, nós tínhamos uma exceção a essa regra, que estava contida no artigo 45, que dizia: olha, aquele que viveu em união estável, viveu maritalmente por 10 anos, e, quando o casamento for autorizado, eu já vou explicar isso, já contava com idade superior a 60 anos naquela época, 60 anos para os homens e 50 para as mulheres, ele poderá, então, casar-se sob o regime de sua eleição. Mas, atenção, vamos fazer um reporte histórico aqui, para que os senhores possam entender. Tem muitos aqui que são novinhos e não passaram por essa época. Eu passei, mas eu era criança, graças a Deus, né? Não sou tão idosa assim. Vamos lá. Durante um bom tempo, o nosso país não permitia o divórcio. Então, as pessoas casavam-se e só poderiam contrair novas núpcias diante da viuvez. Depois, com a evolução, permitiu-se a separação de corpos, e que depois permitiu-se o desquite. Lembram disso? O desquite. Mas o desquite não habilitava o casamento. O indivíduo estava desquitado, que era uma situação vexatória na época da sociedade. Ele estava... Primeiro, tinha que ter a separação de corpos, passado um período, ele desquitava-se. Até hoje, os mais antigos falam, ao se referir ao divórcio, você já se desquitou. Meu pai mesmo, quando viu, falava, você vai se desquitar? Ou fulano se desquitou, Beltrano se desquitou? Não, não é desquite, é divórcio, é separação judicial. Isso ainda nós temos, ainda colegas que peticionam e se referem ao divórcio como desquite. Então, o que se tinha? Casamento no Brasil uma única vez, até que a morte o separe, ou alguém o separe. À época, isso não existia, essa segunda opção. Com o advento da lei do divórcio, houve a possibilidade de contrair novas núpcias. E a Constituição de 88 não restringiu ao número de vezes em que essas novas núpcias poderiam ocorrer. Os senhores sabem que a Constituição nos trazia ali 2 anos de separação de fato ou 1 ano após a separação judicial. Isso recentemente alterado pela emenda 66 da Constituição Federal, que não mais vincula prazo ao decreto de divórcio. Ou seja, se hoje eu tiver interesse em desfazer o meu casamento, o meu pedido será o de divórcio. Muito mais prático, muito mais coerente, né? Eu, pessoalmente, acho isso. Não há necessidade de pedir a separação, esperar 1 ano para depois converter ela em divórcio. Isso realmente era um contrassenso, né? Ia contra
até o próprio mecanismo do Poder Judiciário, né, abarrotava o Poder Judiciário com ações desnecessariamente, porque não havia audiência. A ação de separação, para ser convertida em divórcio, dispensava audiência, desde que as partes assinassem e fossem amigavelmente. Mesmo assim. Muito bem. Com o advento da lei do divórcio, em 77, nós tínhamos inúmeros casais desquitados, inúmeras famílias onde um deles ou o casal era desquitado. Então, imagine, esta situação, a lei do divórcio, pegou a sociedade já numa circunstância consolidada. Então, nós tínhamos uniões estáveis aos montes. Por isso, a força da lei de união estável décadas depois, a necessidade de reconhecimento, né? Então, com isso, nós tínhamos o quê? Inúmeras circunstâncias de pessoas já vivendo há mais de 10 anos, em que atingiram a época, o homem 60, uma mulher 50, e que teriam, então, se casados fossem, se passassem a estar sob o Estado Civil de casados, eles teriam que, obrigatoriamente, ter como o seu regime da separação total. Então, o que fez a lei? Lá no artigo 45 da Lei do Divórcio. Olha, então é assim, agora vocês podem casar. Forem viúvos, desquitados, vocês vão poder casar de novo, ok? Perfeitamente. Só que aqueles que têm mais de 10 anos comprovados dessa lei, daqui para trás, se atingirem idade superior a 60 ou 50 anos, poderão, então, se comprovados os 10 anos, eleger o regime de bens que quiserem. Não precisarão adotar o da separação total de bens. Então, essa era uma exceção, já à época do Código de 16. Só que hoje, com o Código de 2002, essa regra foi mantida, só que para homens e mulheres, ambos com 60 anos, e, lamentavelmente, recentemente, em dezembro de 2010, essa idade ela foi ampliada para 70 anos. Vejam, essa disposição legal, ela tenta, a justificativa dela, é a proteção da fortuna familiar, para que aqueles que alcancem uma idade mais avançada não fiquem deslumbrados com a paixão. Olha só que loucura. E, com isso, passem a cometer atos impensados. Ato impensado este que é o casamento. Por favor. O indivíduo que atingiu essa idade madura, desta forma, vai me dizer que ele não sabe escolher o que quer? E, se quiser torrar todo o dinheiro dele, com quem ele quiser, não pode? Veja, o próprio Código Civil ele acaba sendo contraditório. E nós temos o Instituto da Interdição. Se alguém apresentar circunstâncias ou manifestar-se de forma que se leve a crer que não está senhor de suas faculdades mentais, ele poderá ser interditado, certo? Não há restrição a testamento. Ou seja, eu posso deixar meu patrimônio para quem eu quiser, respeitada a legítima, posso deixar inclusive para o meu cônjuge, se este for o regime da separação total. Não há impedimento. Então, nós temos inúmeros subterfúgios no nosso ordenamento jurídico que invalidam esta regra. Então, ao invés desta regra ser dissipada do nosso ordenamento em 2010, ela foi ampliada. Olha, então 60 anos não é mais entendido como incapaz para casar, ou para escolher com quem quer casar, ou para escolher o regime de bens ao qual se aplicará no meu casamento. Agora, o incapaz é a partir de 70 anos. Meu Deus do céu. O artigo 3º da Constituição Federal diz que o Estado de Direito será de tal forma administrado, ou ele se fará existente a partir do momento que não haja discriminação entre as pessoas. A discriminação racial é grave, nós sabemos. Outros tipos de discriminação também temos conhecimento, mas essa é uma discriminação permitida por lei. Portanto, este texto, quer o de 2002, quer o de 16, quer o trazido pela Lei 12.344, é inconstitucional. E o ministro Peluso,
hoje do Supremo, mas quando era ministro, quando era desembargador aqui em São Paulo, em 98, analisando um caso em concreto, ele já disse: a imposição legal, o artigo 258 do Código Civil, é inconstitucional, em 98. Em 2002, o dispositivo se manteve pelo 1641, inciso 2. E agora, para uma questão lamentável, apesar, às vezes eu acho que o legislador atua em causa própria. Né? Vocês não acham? Eu vou passar aos senhores. Tribunal de Justiça, consta na RT 758/106, apelação cível 007-512-4/2, segunda Câmara de Direito Privado de São Paulo, em 18 de agosto de 98, da lavra do ministro César Peluso, o então desembargador César Peluso. Todos os fundamentos jurídicos para a discussão da inconstitucionalidade e para a declaração de inconstitucionalidade deste dispositivo estão adequados, os dispositivos legais estão contidos neste julgado que eu estou apontando para os senhores. Manter esse dispositivo no nosso ordenamento jurídico ou permitir que ele exista é, no mínimo, entender que todo indivíduo, inclusive nós mesmos, a partir de 60 ou 70 anos de idade, não tem capacidade civil. É uma cápsula de minúcio em imposição legal, de uma presunção que não pode ser aplicada de nenhum de nós. E nós, operadores do direito, nós, advogados, não podemos permitir que isso seja efetivamente exercido. A restrição para a aplicação do regime de separação total de bens, em virtude de idade avançada, seja ela qualquer que for, qualquer que seja, afronta princípios da dignidade humana, igualdade entre as pessoas, direitos de personalidade, ignora todos os demais princípios elementares do direito constitucional, é um retrocesso à súmula 377 do STF, porque ela também se aplica a este caso, eu vou apontar aos senhores um julgado em relação a isso, é uma cápsula de minúcio do poder estatal, incongruência do legislador face à liberdade para o exercício do direito de propriedade, porque não há nada que impeça o indivíduo de vender, locar ou dispor de seu patrimônio a partir de uma determinada idade, exige só que ele esteja nas suas faculdades mentais, e demais atos da vida civil. E ainda, com base no artigo 2º da Lei do Idoso, faz com que esse dispositivo da Lei do Idoso seja tido como uma presunção de incapacidade civil. A partir do momento que nós temos um texto de lei que fala os direitos são protegidos de pessoas a partir de 60 anos, vem o Código Civil e fala, não, mas a partir de 70, ele não pode exercer alguns atos da sua vida civil. Se ele quiser casar, e se essa moça ou se esse moço for um pouquinho mais novo, então, ele não vai poder utilizar o regime de comunhão parcial ou o regime de comunhão total de bens. É um absurdo, o dispositivo ele é inconstitucional, enquanto nós, advogados, continuarmos a baixar a cabeça para essa circunstância, o dispositivo vai ficar aí. Isso é nada mais, nada menos do que uma vergonha para o nosso ordenamento jurídico. Qualquer que seja o regime de bens, qualquer que seja, mesmo que o Código diga que não é necessário, todos os cartórios exigem a vênia conjugal. E eles utilizam isso não porque o Código Civil permite ou não, mas para que haja proteção dos direitos das partes envolvidas e do direito de terceiro. A justificativa é, doutora, eu preciso que a parte contrária anua ao ato para que, futuramente, se houver um divórcio ou se houver uma discussão sucessória, ela não diga que não conhecia a venda e não se argumente futuramente a invalidade do negócio jurídico, inclusive para proteger quem está comprando. A separação total de bens, em tese, dispensaria, mas, na prática, ela não dispensa. Olha que eu já enfrentei discussões em relação a isso. Mas acabei sendo vencida, doutora,
pela proteção do direito de terceiros. Quanto à união estável, quando eu fazia palestras, há uns anos atrás, sobre esse tema, eu falava, mas é um absurdo. Por que no casamento o indivíduo que tem, na época, 60 anos, ele tem que casar sob o regime da separação total? E ele pode viver em união estável e ele não precisa adotar o da separação total. Aí alguém me ouviu? De tanto eu reclamar, eu vou achar. Alguém me ouviu? O STJ, imagina, o STJ me ouviu. Recurso especial 10.90.722 de São Paulo. Disponibilizado no Diário da Justiça de 30 de agosto de 2010. Recurso especial. Aí eu fiquei tão feliz quando vi isso. União estável. A aplicação do regime da separação obrigatória de bens em razão da senilidade de um dos consortes, constante do artigo 1641(2) do Código Civil. A união estável. Necessidade. Ou seja, ou eu aplico para a união estável e para o casamento, ou eu não aplico para ninguém. Aqueles que estiverem, numa outra ótica, descontentes com o artigo 1641(2), então, que alcancem solução através de testamento ou através de alienação, ou através de qualquer outro mecanismo jurídico, porque não está vedado, não está proibido no nosso ordenamento. Então, tanto para o casamento como para a união estável, a partir de determinada idade avançada, ou a partir da melhor idade, a necessidade que a união ou o casamento se dê, mesmo que as partes se mantiverem silentes sob o regime da separação total. Lembrando que, no silêncio, a união estável, o regime que se aplica é o da comunhão parcial. Mas, tanto para um como para outro, eu insisto com os senhores, é inconstitucional. A restrição não se justifica. Ok? Anotaram aí o recurso especial? STJ, terceira turma, recurso especial 10.90.722 São Paulo, disponibilizado em 30 de agosto de 2010. Depois de 2010, depois da legislação que alterou a idade, a pergunta, mas se eu me casei aos 60 e tive que adotar o regime da separação total, agora a lei mudou, agora é 70, eu posso mudar? Pode. Pode sim. Tá? Então, aqueles que possuem 60, apesar da inconstitucionalidade gritante da questão, mas aqueles que possuem 60 anos e que, ainda na casa dos 60, estão vivendo a modificação da idade de restrição do 1641(2), em querendo, poderão optar pelo regime da comunhão parcial, ou da comunhão total, ou da participação final de aquestos. Deverá haver, então, o pedido judicial, a mutabilidade irá se aplicar se não houver prejuízos a terceiros. Tá bem? Mas eu insisto, é inconstitucional. Por favor, levantem essa bandeira. Antigamente, o homem, para se casar, se tornava incapaz com 60 e a mulher com 50. Hoje, os dois têm que ter 70. Dúvidas? Senhoras e senhores, eu agradeço, com a bênção de Deus, ter proferido essa palestra. Agradeço ao presidente da casa, agradeço à doutora que o representa. Foi muito satisfatório estar aqui com os senhores. Espero vê-los novamente. Excelente dia de trabalho. E não se esqueçam, o artigo 1641, inciso 2, é inconstitucional. Me ajudem, por favor.